Olá, meus amigos! No vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários sobre o positivismo. Então, para você que está chegando agora a esse canal, seja bem-vindo. Você que já se inscreveu, agradeço de todo o coração. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. E também aquelas pessoas que sempre enviam as sugestões de temas, outras que fazem perguntas, enfim, fazem comentários. Agradeço a todos e te peço que continue nos ajudando a divulgar esses vídeos que eu tenho postado por aqui. Você que está aí buscando, estudando para as avaliações de final de ano, vestibulares, Enem, de repente você já se pegou pensando o porquê de ter que saber sobre temas como positivismo, algo que aparentemente está tão distante de nós, o povo brasileiro, não é assim? Muitos alunos já me perguntaram por que cargas d'água eu tenho que saber sobre essas correntes de pensamento, positivismo e outras que estão distantes, estão longe, estão lá fora. Bom, é aí que você se engana. Porque as influências desses pensamentos, principalmente do positivismo que a gente está falando agora, no Brasil, estão muito mais perto do que nós imaginamos. Eu vou citar, para começar esse vídeo, um exemplo muito básico, a bandeira brasileira. Você está lembrado aí do lema da nossa bandeira brasileira? Claro que sim, né? Ordem e progresso. Isso mesmo. Ordem e progresso parece ser duas palavras aleatórias, mas é um lema baseado exatamente nas ideias positivistas. De modo que, na frase original, o Augusto Conte, ele dizia amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. A partir desse pensamento surgiu essa famosa expressão que hoje está estampada no centro da nossa bandeira brasileira. Eu já estou falando essas coisas logo no início desse vídeo, exatamente para que você entenda que todos esses temas são de extrema importância, porque eles estão presentes no dia a dia. Aliás, se você tem interesse em estudar química, física, matemática, enfim, se você tem esse interesse em aprender um pouco de cada coisa, é exatamente uma influência herdada do positivismo, né, que visava o conhecimento dessa maneira. Bom, mas então vamos lá. O que é o positivismo? Podemos, a grosso modo, já começar dizendo para você que trata-se de uma corrente do pensamento filosófico, sociológico e político que surgiu nos meados do século XIX na França, com um francês bem conhecido que é o Auguste Comte. Ele também é conhecido, considerado como um dos pais da sociologia. Aliás, esse termo sociologia surge primeiramente em um curso, né, que o Auguste Comte tinha, e de modo que nós podemos dizer que ele é o fundador da sociologia nesse sentido, ele que apresenta o termo pela primeira vez. A principal ideia do positivismo era que qualquer teoria só pode ser tida como verdadeira se for comprovada a partir de técnicas científicas. Então veja só, o positivismo só admite como única fonte de conhecimento aquilo que é empírico, ou, simplificando, aquilo que pode ser verificado pelos sentidos, pela experiência imediata, de modo que o positivismo descarta qualquer justificativa que seja transcendente. Então, a gente percebe que os positivistas, eles não consideravam os conhecimentos ligados às crenças, ou às superstições, ou a qualquer outro que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos, descartando uma série de explicações que existiam naquela época baseadas em superstições, em mitos e tudo mais. As transformações impulsionadas pela ciência visam o progresso que deve estar subordinado à ordem. Esse é um pensamento básico, né, do positivista. Então, o termo positivo designa o real em oposição ao quimérico, a certeza em oposição à indecisão e o preciso em oposição ao vago. Portanto, podemos dizer que o estado positivo corresponde à maturidade do espírito humano, objetivo de toda educação daí em diante. Agora, dito essas coisas, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O Auguste Comte, que é esse fundador do positivismo, ele diz ter descoberto uma grande lei fundamental, segundo o qual o espírito humano teria passado por 3 estados históricos. Ou seja, o estado teológico, o metafísico e, finalmente, o estado positivista. No estado teológico, as explicações dos fenômenos supõem uma causalidade sobrenatural. Por exemplo, os fenômenos da natureza, a origem dos seres, os costumes são explicados pela ação dos deuses.
Então, no primeiro estado, que é o teológico, a humanidade sempre precisa de explicações do sobrenatural para tentar entender ou justificar aquilo que está acontecendo. O exemplo básico é, se de repente deu algum trovão ou uma tempestade, o que é que eles faziam no estado teológico? Queriam uma explicação relacionada à divindade. Então é porque Deus está punindo o povo, porque os deuses estão com raiva, porque Zeus amanheceu de mau humor, porque Odin não está legal. Enfim, no estado teológico é o momento em que a humanidade está sempre com anseios por explicações que tenham como base Deus. Esse é o primeiro estado do espírito, segundo Augusto Comte, o estado teológico. A humanidade suspirando por explicações, mas sempre atribuindo tudo a divindades. Ou seja, ao invés de tentar usar de fato as causas naturais, ver como é que as coisas se encaixam, funcionam para ter uma explicação, eles preferem anular isso, simplesmente atribuindo tudo a Deus ou a deuses. Esse, para Augusto Comte, é o estado teológico. Depois ele diz que tem o estado metafísico, onde os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, por noções absolutas pelas quais são explicadas a origem e o destino do universo. Ou seja, no pensamento metafísico, Aristóteles, por exemplo, explica a queda dos corpos pela essência dos corpos pesados, cuja natureza os faria tender para baixo, para o seu lugar natural. Então aqui também nós temos uma ausência da ciência, nós temos uma ausência da explicação específica do que está acontecendo, atribuindo a uma causa metafísica. E por fim, o Augusto Comte previa o estado positivo, que é aquele que decorre do desenvolvimento das ciências modernas. As ilusões teológicas e metafísicas, elas vão sendo superadas, vão sendo deixadas para trás, vão sendo superadas principalmente pelo conhecimento das relações invariáveis dos fatos, por meio de observações e dos raciocínios que visam alcançar as leis naturais. Então, esse último estado seria o estado já do progresso, da evolução, onde o ser humano chega nesse ápice do positivo, ou seja, não precisa mais ficar se baseando na teologia, muito menos na metafísica, porque agora nós estamos em progresso, estamos em busca de novas descobertas e entendendo como as coisas funcionam, com base no raciocínio, com base na observação, com base naquilo que se pode de fato verificar e não simplesmente com base nas especulações. Portanto, esse estado positivo, segundo Augusto Comte, corresponde a uma espécie de maturidade do espírito humano, né? Ou seja, que é o objetivo de toda educação. É quando o ser humano já no seu espírito se emancipa e não precisa mais dessas explicações que no pensamento de Augusto Comte são desnecessárias, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te dado uma base, te dado uma noção do que é que se trata o positivismo. É claro que aqui nós fazemos vídeos curtos, então tem muitas coisas que não dá tempo da gente falar, comentar, mas esses são apenas vídeos introdutórios para fazer com que você tenha uma noção sobre cada corrente do pensamento. Ok? Aquele abraço para você. Se você não se inscreveu nesse canal, eu te peço que se inscreva em algum lugar aqui, vai aparecer lá, ou clique aqui, clique, se inscreva, mande para os seus amigos, sugira temas e participe sempre comigo aqui. É um prazer imenso estar por aqui fazendo esses comentários. Um abraço, tchau, tchau.